amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Como sabem também que a gente sempre recebe um convidado, uma pessoa que nos ajuda a desenvolver o tema ou os temas propostos. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com o professor Walter Batista de Souza, ele que já está aqui sentado aqui do meu lado, para a gente conversar sobre assuntos ligados ao cotidiano de Guarujá, essa política de Guarujá que precisa ter um dicionário de verbetes, um dicionário de sociologia, um dicionário de psicologia, um dicionário de tudo. Tem que ter um monte de coisa do lado para poder entender um pouco dessa política de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Walter. Eu que agradeço, Valdir, sempre um prazer enorme estar aqui no teu programa e conversar com o telespectador qualificado do Assunto Cidade. Falar sobre a política de Guarujá é sempre interessante, importante. Essa cidade é realmente um laboratório de política, né? Ensina todos os dias a gente a compreender como essas coisas acontecem de maneira tão diversa em tantos lugares e aqui de maneiras muito peculiares, né? E falar sobre os processos que têm acontecido na cidade é sempre importante, até para poder repercutir algumas ideias com as pessoas, alertar, debater, refletir. Eu acho que a cidade ela cresce muito quando as pessoas estão dispostas a esse tipo de diálogo. Certo. Walter, você é um especialista em gestão pública. Sim. Tem curso, formação, graduação para isso, para conversar sobre isso. A gente acabou de ter um final de semana agora, durante a semana que passou, mais uma dança de cadeiras, não sei se dá para chamar assim, no governo local, onde um secretário tal passou a ser secretário de não sei o quê, ou secretário diretor de não sei o quê, uma série de acomodações políticas, isso há um ano e meio, depois de um ano e meio de governo. O que mais chama a atenção, logicamente, até quem acompanha o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, já acompanhou isso no final de semana, é o fato da gente ter, em tão pouco tempo, mais um secretário de saúde. Qual o efeito disso, em termos de gestão pública, para os programas de saúde pública, para os programas ligados à secretaria, essa troca frequente de secretários, Walter? Valdir, eu diria primeiramente que a gente precisa compreender o diagnóstico que leva a essa situação, né? O porquê de tanta troca de pessoas no cargo que, de certa forma, talvez seja o mais importante para Guarujá no momento atual, que é o cargo que faz a gestão da saúde. Até porque a gente vê que tem uma escolha dos dois últimos governos de ampliar a terceirização na área da saúde no nosso município. A rede pública municipal ela vem passando aí por uma transferência, né, das responsabilidades de gestão para organizações sociais, para ONGs, né? Eu acho que as pessoas que nos ouvem aqui talvez entendam um pouco melhor quando a gente fala ONG, né? A gente fala, não, é uma empresa que está administrando. Não pode ser uma empresa, mas pode ser uma organização social. Na verdade, ela não pode ter lucro. Ela é criada para fazer a gestão, para trazer a experiência de gestão na área da saúde para essas unidades municipais ou estaduais. Então, nós temos o AME lá em Santos, que é administrado por uma organização social e que funciona muito bem. E aqui em Guarujá nós tínhamos o Programa de Saúde da Família e as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, que já eram administradas anteriormente pelo Instituto Corpore e agora pela OS Provida, né? E há um concurso, essa OS ganha e ela tem um projeto que ela tem que colocar em prática. Então a questão da política pública de saúde, ela está atrelada nesse momento ao fato de que a prefeitura abriu mão de gerir as suas unidades. Inclusive, abriu também a gestão da unidade mais nervosa do município em relação à questão da saúde, que é o PAN da rodoviária. O PAN da rodoviária, que era administrado pelo município, foi terceirizada a gestão. Quer dizer, você paga mais caro para que aquela unidade de saúde possa ter uma gestão, entre aspas, com uma experiência de fora da cidade, que traz aí um modelo que talvez possa resolver problemas que tenham ali. E aí, entre aspas, se você me permite, eu diria também aquela história de não ter lucro, né? Não ter lucro é um pré-requisito, mas a gente sabe, infelizmente, mesmo esta ONG que está aqui em Guarujá, SOS, que está aqui em Guarujá, ela tem denúncias em outros municípios, e isso é muito comum nessa área, né? Tem até uma entidade aqui, Ataque aos Cofres Públicos, se você quiser pode consultar no site, que eles fazem análises bastante contundentes em relação a isso,
Porque essas terceirizações, elas custam muito mais caro para o município. Porque você pega o dinheiro, entrega nas mãos de uma entidade que vai administrar o serviço, contratando profissionais, pagando menos para esses profissionais, porque ela cobra uma taxa de gestão para poder gerenciar esse sistema. E aí você tem toda a estrutura municipal que é meio, entre aspas, escanteada. Então a gente está vivendo isso no município de Guarujá, e aí o que chama atenção, Valdir, é que passam do governo anterior para esse, e a manchete do jornal Assunto Cidade, eu acho que você captou muito bem isso, né? São 12 secretários de saúde em Guarujá em 8 anos. 9 anos. Em 9 anos, perdão. 12 secretários em 9 anos. Então alguma coisa, não é o que isso pode trazer de consequência, mas é por que está acontecendo isso. Então a grande pergunta não é o que isso pode prejudicar a gestão da saúde, mas como a gestão da saúde está sendo mal feita a ponto de os seus gestores saírem antes de completar um ano no cargo. Quer dizer, não existe continuidade de política de saúde, infelizmente, porque talvez não haja uma política de saúde. Esse é o fato. Esse é o fato. Né? E aí, como você não tem uma política, você não tem indicadores para poder entregar para a população uma melhoria significativa de fato, e aí você vai trocando os nomes, trocando as peças. Em qualquer empresa em que você tem um número como esse, você vai ver o resultado, desempenho dessa empresa indo por água abaixo. Ela vai à falência. Então, por que na gestão pública isso é permitido? Tem alguma coisa muito errada aí. Porque a política não pode se sobrepor à boa gestão. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas querem que o Estado funcione, que o serviço público atenda plenamente às necessidades das pessoas e não mais às necessidades dos grupos políticos, de acomodações, de trocas de cargo. Isso não interessa para o cidadão que vai lá no PAN, que tenta um atendimento e não consegue, que quer um exame, que precisa do exame e não tem, que precisa de um médico especialista e não encontra. Então tem muita coisa errada acontecendo e por detrás de tudo isso tem um custo muito mais alto na área da saúde, quer dizer, o nosso dinheiro ele está sendo jogado no ralo com essas terceirizações que são muito ruins para a nossa cidade, que tem pouco recurso para aplicar nas áreas mais sensíveis, como é a área da saúde, como é a área da educação e como é a área da segurança pública. Bom, essa coisa da saúde, a gente falou, né? Não é para ter lucro a OS, mas ninguém está fazendo isso de forma abnegada, desenvolvendo toda uma estrutura para colocar e administrar, gerenciar uma unidade de saúde, várias unidades de saúde sem ganhar nada. Né? A OS ela tem uma taxa de administração, ela tem profissionais, porque a ONG em si ela tem uma diretoria que não é remunerada. E tem profissionais que são remunerados para trabalharem, para serem os gestores. Esses profissionais, eles ganham bem. Eles ganham salários muito bons. O profissional que está lá na ponta atendendo, o auxiliar de enfermagem, o médico, esses têm uma remuneração muito abaixo dos gestores. E a taxa que é cobrada é um dinheiro que o município está pagando para alguém gerir o seu serviço, que você tem profissionais na própria Secretaria da Saúde do município, altamente qualificados, e que se tivessem um plano de gestão, um plano municipal de saúde mais efetivo, poderiam colocar isso em prática, com certeza com melhores resultados. Se pudesse trocar em miúdos, uma empresa se a Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá fosse uma empresa, ela teria trocado de direção 12 vezes ao longo de 9 anos. Não tem empresa. Não tem empresa que resista. Não tem negócio que se sustente com tanta troca de gerenciamento. Inclusive porque cada um dos que chegam, não chegam para dar continuidade a um projeto. Eles chegam para recomeçar um processo novo de gestão. E aí você larga tudo que foi feito lá atrás e tenta começar novamente. E não vai dar certo desse jeito. Precisa ter um tempo para que essas mudanças possam surtir o efeito desejado e que a gente enxergue, de fato, na prática, na vida do cidadão que vai à unidade de saúde, que procura o atendimento. Eu uso o SUS, sou usuário do Sistema Único de Saúde, apesar de ter plano de saúde, eu preciso do SUS, o SUS é importante na minha vida, faço uso do SUS, sou muito bem atendido, muitas vezes em que preciso do SUS, mas vejo que em alguns dos serviços que são oferecidos, são aqueles que para a população mais carente, que não tem o acesso ao plano de saúde, essas pessoas sofrem demais. Então ela precisa de um especialista, ela não consegue, ela precisa de um exame de maior complexidade, ela não tem, ela precisa de uma cirurgia que seja eletiva, ela não vai conseguir marcar
com pouco tempo. Então, nesse sentido, o município precisaria estar melhorando a gestão e esse ônus fica para o município. O gestor deveria estar trabalhando para melhorar isso. Mas o que ele faz? Ele pega a maior parte do dinheiro, contratualiza o Santo Amaro, entrega o dinheiro para o hospital, contratualiza uma OS para gerir a unidade de saúde, quer dizer, gasta mais do que deveria gastar. Então é muito dinheiro sendo mal gasto e falta para essas outras coisas que poderiam mudar a vida das pessoas que tanto precisam do atendimento de saúde no município. Agora, numa cidade sem ativistas políticos de oposição, aparentemente, pelo menos, a gente não vê oposição assim, de forma significativa na cidade, nem muito menos na Câmara Municipal de Vereadores atualmente. Uma cidade assim, parece que inebriada pela calçada que está sendo pintada e pelas ruas que estão sendo pavimentadas. Qualquer um que estiver assistindo esse programa agora vai falar, mas o que esses dois estão reclamando da saúde? Tá se o prefeito bonito, arrumou, né, o PAN, se o PAN agora está com ar-condicionado, pintadinho e tal, com uma empresa, o que esses dois estão metendo pau na saúde de Guarujá? Mas não é possível as pessoas não assistirem as coisas caladas sem se manifestar. Não, e nem é uma questão de oposição, claro, não, é uma questão de pensar a cidade, de tentar encontrar soluções que sejam melhores para os problemas que são antigos, né? É buscar a convergência de ideias no sentido de otimizar aquilo que já é escasso, que é o recurso público, pelo qual a gente paga tão caro, né? Agora já é uma cidade cara para se viver. É uma cidade em que você, para morar, precisa gastar muito dinheiro. Para você fazer um supermercado, você precisa gastar muito dinheiro. É uma cidade turística, cujos preços são muito elevados, comparados a uma cidade do interior do mesmo porte da nossa. Então, a gente paga impostos muito caros. O IPTU no Guarujá é um dos mais altos do Brasil, diria eu, talvez do mundo, né? Comparativamente à renda que nós temos na cidade. Uma cidade que tem 1/3 da sua população vivendo em submoradias, ou seja, vivendo em núcleos de favela. São pessoas que precisam ter um investimento do Estado muito forte naquilo que é serviço social, né? Saúde, educação, segurança, lazer, esporte, cultura. As pessoas precisam do poder público para terem acesso a essas coisas. Então, qualquer centavo que se gaste a mais precisa ser discutido realmente se é necessário. Então, eu sou uma voz contrária à terceirização na área da saúde, sou uma voz contrária à terceirização na área da segurança, como a gente paga muito caro, por exemplo, para a empresa GP, para fazer o monitoramento das unidades escolares do município. Eu sou uma voz contrária à terceirização na área da educação. Nós temos contratos de consultoria que são caríssimos e temos doutores, mestres, especialistas dentro do grupo de professores da educação que poderiam dar soluções muito melhores do que essas empresas apresentam. Então, eu acho assim, o recurso que nós temos é pouco e as soluções que se propõem sempre são de pegar esse pouco recurso e entregar na mão de empresário. Então, isso custa muito caro para a cidade. Se ninguém discutir isso, a gente nunca vai avançar para tentar uma solução um pouco melhor. Porque eu acho assim, que nós vivemos 8 anos muito ruins nas mãos da prefeita Antonieta, que deixou a cidade abandonada, principalmente na zeladoria, né? Mas que também não fez nada de infraestrutura na cidade. Se a gente parar para pensar qual foi a grande obra feita pela prefeita Antonieta, nós não temos. Né? O ex-prefeito Jaime Dade, falecido esse ano, deixou muitas obras na cidade. O ex-prefeito Maurici deixou algumas obras na cidade. O ex-prefeito Farid deixou obras na cidade, construiu escolas e tal. O que a ex-prefeita Antonieta fez? E o que o atual prefeito vai deixar? Qual o legado que ele vai deixar para a cidade? Deixar uma cidade limpa? Deixar uma cidade com os canais limpos? Isso não é legado para um prefeito. Isso não é legado para uma cidade que tem uma desigualdade econômica e social tão gritante. A gente precisa avançar, Valdir. Eu acho que isso é obrigação. Guardadas as proporções, é a mesma coisa que varrer a sala. É varrer a sala, é só isso. É trocar, tirar os móveis de lugar, varre a sala, põe os móveis no lugar de novo. E no que você está avançando em relação a isso? A população aumenta, as demandas aumentam, as necessidades das pessoas aumentam e a gente não consegue resolver problemas que são graves. Por exemplo, a infraestrutura viária, por exemplo, a infraestrutura educacional, as vagas em creche, que não atingiu ainda o propósito que era reduzir ao máximo, né, a quantidade de crianças em fila de espera. Ainda continuam quase 3 mil crianças em fila de espera por vaga em creche. Nós não conseguimos avançar em aumentar o tempo das crianças na escola. Está discutindo ainda se entrega uniforme, se não entrega uniforme. O Brasil inteiro está falando em educação integral e no município de Guarujá a gente não fala, não discute educação integral. A gente está falando de uniforme
e material escolar. A segurança pública, né? Você não ouve mais falar das câmeras de monitoramento. Cadê as câmeras de monitoramento? Cadê a integração entre a Guarda Municipal, que hoje está sendo armada? Eu vi que saiu uma licitação para aquisição das armas, né? Parte da Guarda Municipal que queira, que tenha feito o curso agora, poderá andar armada, mas qual é o plano municipal de segurança integrando a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal? Nós temos porto em Guarujá, nós temos crimes diversos de tráfico de drogas que passam por aqui, o tráfico de drogas é muito forte e influente na periferia da cidade, comanda uma série de situações aqui no município e a gente precisa de integração policial, né? Então, os passos são muito curtos para coisas que exigem investimentos baratos. Eu vi que saiu agora, por exemplo, um curso de treinamento em uso de drone. Isso para o Guarujá é importantíssimo, mas quantos são os agentes que vão fazer o curso? 2. Quer dizer, para uma cidade do tamanho de Guarujá, 2 agentes fazerem um curso para operar drone, para segurança, para defesa civil, é muito pouco. Talvez o município tivesse que contratar esses especialistas para virem aqui dar esse curso para toda a tropa da Guarda Municipal, para todos os funcionários da defesa civil. Percebe? Acho que Guarujá é muito grande para ficar só comendo essa sobrinha das coisas, sabe? Ainda nesse assunto aí de reforma, de troca de cadeiras, de dança de cadeiras, de reforma administrativa, foi apresentado na Câmara e aprovado, logicamente, um projeto que criou uma nova secretaria, extinguiu, fez a fusão do esporte com a educação e também tivemos recentemente, agora, no último final de semana, mais uma troca de secretário, dessa vez na Secretaria de Turismo, cargo que você, inclusive, já ocupou no passado. Eu te pergunto assim, em primeiro lugar, a questão do turismo. Vamos fazer um intervalo comercial? Claro, já? Com certeza. Senão a gente vai embalar o assunto aqui e não vamos conseguir parar para exibir os comerciais. A Programação Cidade vai voltar já, mas antes eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa dessa edição do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, um jornal que há mais de 12 anos aí vem fazendo uma leitura apurada do ambiente político da cidade, mas logicamente também sem esquecer os demais ambientes de notícia, que é o esporte, cultura e todos os outros afins aí do Jornal do Guarujá, que está toda sexta-feira nas redes sociais, ao sábado nas ruas, e você pode ler mais em www.jornaldeguarujá.com.br. A gente volta já com o Walter Batista. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. O Salão Ezios Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá, sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros o que há de melhor e de novidades no mercado da estética. O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante. O Salão Ezios Cabeleireiros é unissex, mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina. Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções. O Salão Ezios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento.
Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o professor Walter Batista de Souza. No primeiro bloco falamos aí um pouco sobre essas mudanças administrativas no governo local e essa 12ª troca na Secretaria Municipal de Saúde nesse período de 9 anos. Inclusive manchete aí no Jornal do Guarujá dessa semana. O professor Walter estava explicando aqui como especialista em gestão pública, que é graduado nisso, o quanto isso prejudica a continuidade de um projeto de política pública de saúde. Logicamente, todo secretário novo, todo titular novo que entra numa secretaria vai querer impor o seu método de trabalho. É como fizemos uma analogia com uma empresa que tivesse durante 12 anos 9 diretores diferentes, já tinha fechado. A gente deixou no ar... Infelizmente, a prefeitura não pode fechar. Não pode fechar. A gente deixou no ar essa questão de uma nova secretaria sendo criada, a Secretaria de Relações Sociais, essa junção da Secretaria de Educação com o Esporte e também a substituição da Secretária de Turismo, Thaís Margarido, por um gestor público de turismo de Santos. E várias mudanças também no segundo escalão. Chama muita atenção, Valdir, que o governo não consegue ter uma unidade, né, em relação a essa ocupação de cargos. Então você vê muita gente que hoje está num cargo, amanhã está em outro. Essa troca, essa maneira de governar e assegurar governabilidade com apoio, entregando secretaria para partidos e tal, isso é muito ruim. Né? Então não deixa, por exemplo, a gestão na mão de quem deve estar, que é o prefeito. Ele tem que entregar os cargos para determinados grupos políticos, para vereadores, para ex-apoiadores, enfim, isso é muito ruim. Em relação à mudança do esporte para a Secretaria da Educação, eu acho que é um passo para trás. É um passo para trás em vários aspectos, porque ter uma secretaria a mais não significa ter um gasto a mais. Porque o prefeito havia prometido diminuir a quantidade de cargos de secretários adjuntos. Essa economia teria sido suficiente para manter a Secretaria de Esportes funcionando, desvinculada da educação, promovendo políticas de esportes que podem ajudar muito na superação da violência no município de Guarujá, porque nós temos inclusão esportiva, que hoje é uma ferramenta importante para lidar com a violência, né? E quando você põe essa secretaria dentro da Secretaria da Educação, que ela já é muito grande, já é uma máquina bastante grande, você acaba prejudicando a Secretaria de Esportes em relação a uma série de políticas. Então, eu acho que foi muito ruim essa mudança. A mudança no turismo tem um outro aspecto. Apesar do professor Alexandre Nunes Afonso ser um excelente profissional, profundo conhecedor teórico do turismo e prático também, porque ele tem experiência no mercado, como consultor, como gestor de Conventions Bureau, eu acho que tira um pouco aquela ideia de que o turismo de Guarujá podia ser, entre aspas, né, o carro-chefe da região. O Guarujá se apequena com a escolha do Alexandre. Não por ele, pelo seu currículo, mas pelo fato de que na cidade tem muita gente boa que poderia estar ocupando esse cargo e o prefeito não pôde assumir a nomeação, teve que entregar essa nomeação para o seu padrinho político. Então isso é muito ruim para Guarujá, porque a gestão de turismo na cidade sempre tem sido colocada em segundo plano ao longo dos últimos anos. Muito tempo na gestão da Antonieta, inclusive ficou sem secretário. Ficou com o secretário interino, que era o falecido Ricardo Joaquim, antes da nomeação de uma secretária efetiva para o cargo. Então, assim, é muito ruim isso que está acontecendo. A secretária estava se esforçando, né, para fazer um trabalho, trabalhando com o trade. Então, hoje, a política de turismo no município ela está colocada em segundo plano. O próprio plano municipal, que foi aprovado na Câmara, a toque de caixa, ele foi ali um esboço do que seria um planejamento turístico para Guarujá. Tem muitas críticas a fazer em relação a isso. E, oportunamente, a gente vai ter que discutir essa questão com mais profundidade, né? Porque a cidade que nós temos hoje é uma cidade que é metade turismo e metade porto. E se a gente não souber fazer um bom planejamento para esse enfrentamento, porque o turismo constrói e, entre aspas, o porto destrói. Né? Com a poluição, com o tráfego pesado de caminhões na cidade, ao mesmo tempo que economicamente são atividades importantes, mas para o turismo, o porto é uma atividade concorrente. Deixa eu só fazer um merchandising aqui rapidinho. Claro. Quem acompanha, quando a gente fala que o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, acompanha com lupa o noticiário político da cidade, é porque na semana passada a gente já anunciava a nomeação do senhor Alexandre Nunes, né? Alexandre Nunes, por indicação de 2 padrinhos muito fortes. Um, o filho do falecido Armênio Mendes, o senhor Alexandre Mendes, e outro, o governador Márcio França, que aparentemente tem uma influência bastante categórica sobre o governo local. É um peso enorme de decisão, né? Peso que teve também, num outro assunto que a gente precisa entrar, na contratação da Sabesp, a toque de caixa por parte do município,
aparentemente por conta de questão, isso eu ouvi na Câmara, o vereador me falar, tem que ser rápido por causa do período eleitoral. Não era, a verdade, o governo federal preparava uma medida provisória, que foi publicada dias depois, que impunha às prefeituras a obrigação de fazer concorrência para o serviço de água e esgoto, coisa que a Sabesp odeia enfrentar, que é a licitação. Né? Valdir, tem uma coisa muito estranha nessa contratualização com a Sabesp. Primeiro porque lá atrás a Sabesp fez um anúncio para o mercado, e nós estamos falando aqui de um simples bilhete que ela mandou, foi um documento que na Comissão de Valores Mobiliários é levado muito a sério, porque ela falou para os seus acionistas, eu não quero contratualizar com Guarujá, eu não quero operar mais o sistema de água e esgoto em Guarujá. Então ela disse isso para os seus acionistas. Hoje a Sabesp é uma empresa de capital aberto, paga dividendos altíssimos para os seus investidores. E o município de Guarujá também falou, eu não quero a Sabesp. Tanto é que o secretário de Meio Ambiente do município é conhecidíssimo por ser o advogado que sempre lutou contra as coisas ruins que a Sabesp fez por Guarujá. Não que a empresa tenha só feito coisas ruins por Guarujá, não é isso. Mas ela fez muitas coisas ruins por Guarujá, né? Como, por exemplo, deixar de fazer investimentos na cidade pelo fato de não ter um contrato e só depois de muitos anos vir com essa ladainha de que não tinha contrato, por isso que não pôde investir. Então, essa é uma história muito mal contada. E aí lançam um projeto de manifestação de interesse, pedem lá para empresas interessadas em operar o sistema para virem conhecer e apresentarem o seu projeto. E no meio disso, eles cancelam o PMI e do dia para a noite fazem um contrato com a Sabesp de 30 anos renováveis por mais 30 anos. É um contrato que precisa ser muito bem lido, porque ele não apresenta detalhamentos que seriam fundamentais para a gente dizer, melhorou. A relação com a Sabesp realmente agora vai ficar legal, porque no contrato está constando uma série de obrigações. E pior ainda, né? Havia uma discussão em relação a quem vai fazer a gestão desse contrato. E essa gestão do contrato, ela continua sob a orientação do governo e não mais da Secretaria de Meio Ambiente, como era esperado que fosse acontecer. E aí cria-se um fundo onde vai se depositar o dinheiro para fazer obras que a Sabesp não vem a fazer, e chama a Arcesp, que é a agência reguladora estadual do Estado. Quer dizer, então você vê, é uma agência reguladora do Estado, cujos membros são nomeados pelo Estado, a Sabesp, que é uma empresa cujo dono é o Estado, para poder gerir o sistema. E para quem você reclama? Para a Arcesp, que é do próprio Estado, contra a própria empresa dele. Sendo que na época da campanha eu lembro de ter diversos diálogos com o próprio Sidney Aranha, que é o secretário de Meio Ambiente, e nós falamos, a minha ideia era criar uma agência reguladora municipal para os serviços públicos. Uma agência reguladora municipal, para serviços de transporte, iluminação, de água, de esgoto, e tudo que fosse terceirizado, ter uma reguladora municipal. E aí a gente entrega isso para a Arcesp. Então tem muita coisa estranha nisso, eu acredito que o Ministério Público deve se debruçar nesse tema. Nós que estamos avaliando o governo, atuando nessa análise em relação ao governo, refletindo as ações do governo, estamos pensando também no que fazer em relação a isso, porque é inadmissível, depois de tantos anos, dizer que a Sabesp não servia para o Guarujá e fazer um contrato como esse. Agora, é pior ver uma Câmara Municipal se omitindo na discussão disso e aprovando esse projeto sem nem conhecer, de fato, o que ele representa para a cidade. Eu desafio os vereadores a virem aqui explicar detalhadamente o que é esse contrato que foi assinado com a Sabesp. Porque se eles explicarem detalhadamente e isso se concretizar na história de 30 anos na cidade, poxa, eu mudo meu nome. 30 mais 30. Eu duvido que os próprios vereadores que aprovaram saibam o que foi aprovado lá. O grande atrativo ali no momento ali da aprovação do projeto era o volume de desconto, o valor do desconto que a Sabesp estava concedendo nas multas na dívida que a prefeitura tem. Sendo que a Sabesp tem uma dívida com a prefeitura que praticamente vai ser esquecida, porque a Sabesp colocou no documento, no acordo, no contrato, que a prefeitura deveria rever os seus critérios de multa contra a empresa. Quer dizer, até isso a Câmara aprovou. Foi um jogo de compadres ali, eu acho que esse processo beneficiou muito a Sabesp e muito pouco a cidade de Guarujá. Ah, mas agora a Sabesp vai poder fazer investimentos. Que valores de investimentos serão esses? Em quanto tempo esses investimentos serão feitos? Qual é a necessidade que a cidade tem hoje? É uma necessidade muito grande. Eu fiz o cálculo do valor que eles disseram, era coisa de 2 milhões por mês.
Nós já estamos indo para o primeiro mês. Qual o investimento que a Sabesp fez até agora? Que custasse 2 milhões? Que custasse 2 milhões. Eu quero saber se durante esses 30 anos esse investimento vai ser efetivado mesmo. É a mesma coisa com o transporte. Né, que falaram dos quase 200 milhões de investimento para a empresa bancar quando entrar para operar o serviço de transporte no município. Eu quero acompanhar para saber se realmente esse investimento vai acontecer. Só para registrar que o programa já está chegando ao final, só a gente está fazendo sempre a transmissão ao vivo aqui da gravação da entrevista, a entrevista que vai ao ar no seu horário normal na TV Itapema, sistema TV Itapema, inclusive digital, canal 1.3, canal 9 e também pela NET, canal 11, todo horário normal, 23 horas e às 9 da manhã, 23h30, aliás, e às 9 da manhã. Mas a Eneida, por exemplo, está aqui reclamando sobre a burocracia dos serviços da saúde, você não consegue passar por especialista, uma burocracia do cão, segundo ela. O outro que está acompanhando aqui, falando do abandono geral, que está na Avenida Ademar de Barros, e concordando que Jaime Dade foi o melhor prefeito que Guarujá já teve, e outros aqui se manifestando aqui. Quero te agradecer muitíssimo, vai começar o período eleitoral, quero contar contigo aí para a gente volta e meia trocar uma ideia aqui sobre esses efeitos, os efeitos disso para daqui a 2 anos no cotidiano da cidade. Assim, até que ponto a eleição de 2018 contamina a eleição de 2020? Vamos Nós marcar. precisamos mudar esse Brasil e que essa eleição seja uma eleição em que as pessoas pensem antes de votar e escolham muito bem, porque isso vai definir o futuro do nosso país, que está passando por um processo bastante conturbado. A gente precisa de uma eleição que seja limpa, que seja séria, mas que seja uma eleição de mudança de fato, real. Né? Eu não serei candidato nessas eleições, não por falta de vontade, mas infelizmente eu não consegui desenvolver ali o que era necessário, né, para apresentar uma candidatura, que é ter os recursos financeiros, de pessoal. O partido é muito pequeno, então nós estamos trabalhando para fortalecer o nosso partido, faço parte da Rede de Sustentabilidade, mas ao mesmo tempo em Guarujá eu acho que as pessoas têm que pensar muito em quem vão votar, porque nós estamos cansados já de eleger gente que não pensa na cidade, que não está na cidade. Eu acho que muito mais do que eleger pessoas da cidade, nós temos que eleger pessoas comprometidas com os valores que a gente tem e com as coisas que a gente quer de bom para o nosso país. Vamos marcar, quem sabe você Com venha certeza, com o Caio vem. Amado, que é candidato a deputado federal. O Caio é da nosso Rede. candidato a deputado. Ou quem sabe você traz a Marina Silva de novo aqui. Quem sabe, quem sabe. Obrigado, Walter, pela Com presença. certeza, Valdir, eu que agradeço. Obrigado você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.